O debate de hoje acontece aqui no Centro de Atos e Convenções da UFOP, no Salão Tiradentes, com acesso reduzido de pessoas e manutenção dos protocolos de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19. Os 3 debates serão gravados integralmente e os vídeos ficarão à disposição da comunidade acadêmica da UFOP até o final do programa previsto para o calendário do processo de pesquisa paritária. O link das gravações estará disponível no site da UFOP. A Comissão de Pesquisa Paritária definiu as regras para a organização desse debate, que foram aprovadas por representantes das 3 chapas que estão participando da pesquisa paritária. A posição das mesas e a ordem de manifestação dos candidatos foram definidas por sorteio minutos antes do início desse debate. A ordem de apresentação de cada candidato e resposta em cada uma das rodadas, total de 6 rodadas, também foi definida por sorteio. Então vamos ao formato dos blocos, dos 6 blocos, que estão divididos da seguinte forma. Primeiro bloco, a apresentação inicial das chapas, cada chapa terá 5 minutos para se apresentar. Segundo bloco, perguntas feitas pelos estudantes da UFOP por intermédio de um formulário virtual e uma pergunta feita pelo Diretório Central dos Estudantes. As 3 chapas terão 3 minutos para responder cada pergunta. Perguntas feitas pelos professores da UFOP por intermédio de um formulário virtual e uma pergunta feita pela Associação dos Docentes da UFOP. As chapas terão 3 minutos para responder cada pergunta. E no quarto bloco, as perguntas feitas pelos técnicos administrativos da UFOP por intermédio de um formulário virtual e uma pergunta feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP, a ASFOP, o OSFOP, e as chapas também terão 3 minutos para responder. No quinto bloco, serão feitas as perguntas entre as chapas, de acordo com o sorteio. Quem pergunta terá 2 minutos para elaborar a questão, a chapa questionada terá 4 minutos para responder, a réplica também será de 4 minutos e a tréplica de 2 minutos. O sexto e último bloco será com as considerações finais de cada chapa, com um tempo de 5 minutos para cada uma. Diferente da semana passada, nós teremos apenas 2 intervalos no debate de hoje, aliás, teremos 2 intervalos a menos nos blocos de hoje. O primeiro e o segundo bloco serão feitos correntemente, sem intervalo, e também o quinto e o sexto bloco também serão feitos juntos. Esclarecidas as regras, vamos ao debate. Na ordem sorteada, antes desse debate, apresentamos as 3 chapas. Na primeira mesa, a chapa 2. Professor José Alberto Naves Cocota Júnior e professor Tiago Fonte Santos. Na segunda mesa, chapa 3, professor Antônio Maria Claré de Gouveia e professor Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta. E na terceira mesa, professora Cláudia Aparecida Marlier de Lima e professor Hermínio Arias Naline Júnior. Então, vamos ao nosso primeiro bloco do debate, com as chapas que estão participando para a pesquisa paritária da Reitoria da UFOP, para a Reitoria da UFOP. Cada chapa terá 5 minutos para fazer a sua apresentação geral, com as suas propostas, e pela ordem do sorteio, passamos a palavra primeiro à chapa 2, que é a primeira a se manifestar. Chapa 2, 5 minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todos. Neste processo de consulta paritária, que representa a democracia e igualdade entre os técnicos, professores e estudantes, eu e o Tiago colocamos nossos nomes à disposição da comunidade para a escolha da próxima reitoria, em função do sentimento que percebemos de não ser salutar à universidade a continuidade da atual gestão. Nós voltamos a afirmar que é importante retomar o engajamento da comunidade com a administração central. E para isso, entendemos como importante uma reitoria que escute as pessoas para estabelecer um diálogo na busca de decisões coletivas. Em nossa campanha, nos comprometemos a ser representantes da UFOP e do MEC, não o contrário. Não iremos acatar todos os atos superiores sem ponderação, sem diálogo com os representantes de cada segmento. Propomos um diálogo contínuo para uma gestão progressista em defesa dos interesses de nossa instituição,
Uma gestão sem diálogo não pode se apresentar à comunidade como progressista, pois seu discurso não se sustenta, é nulo na origem. Quando a universidade opta pela escolha de uma reitoria partidária em detrimento de uma universidade plural de ideias, a instituição é fadada ao fracasso, uma vez que as portas para um diálogo com o governo poderão se fechar. Necessitamos de gestores progressistas, com livre trânsito em Brasília, independente de quem está no poder executivo e legislativo, em que se pese as associações infundadas de partidarismo de nossa chapa, que representam um claro desespero de outra chapa em assumir a administração a qualquer custo, por meio de uma estratégia que não compactuamos, e afirmamos que nunca tivemos qualquer vínculo com partido político. Nosso partido é e sempre será ao voto. Nós somos livres e ninguém irá nos tirar essa liberdade de escolha dos representantes da universidade. Nosso compromisso é buscar recursos de maneira diversificada, sem isentar o governo de suas responsabilidades e, através de novas iniciativas, buscaremos parcerias para colocar o FOP no patamar de excelência, que é o seu lugar. Temos cursos sem instalação física adequada para o seu funcionamento, uma realidade temerosa. Neste ponto, gostaríamos de ressaltar que não estamos colocando em risco a autonomia da universidade, que é uma conquista da sociedade e nunca será objeto de barganha de qualquer natureza e não será apropriada por qualquer chapa. O que propomos é que a reitoria deixe de ser passiva e passe a ser ativa na busca de recursos externos, que deixe de ser antiquada e assuma um papel protagonista junto às demais instituições de ensino superior. Por que sou professor e qual a minha relação com o FOP? Para relatar um pouco, a minha família sempre foi voltada para o ensino. Meu pai, ele sempre primou como base o ensino e muito esforço e trabalho para a sessão profissional. Isso veio do meu avô, que sempre ensinou que por meio do ensino ele poderia ascender. Em 1980, ele foi diretor de uma escola em Tuiutaba, e com 10 anos a menos que eu tenho, ele já era a maior escola de Tuiutaba. Em certo momento, ele tornou-se servidor em Brasília, e um momento de sua vida teve a saúde prejudicada. E uma época eu perguntei a ele, mesmo sendo servidor e ministrando aula em faculdades particulares: pai, por que você continua a ministrar aulas na universidade privada se você hoje tem uma condição financeira que não é necessária? E ele me disse: meu filho, é na sala de aula que eu sou feliz. Então foi nesse dia que eu resolvi provar da maçã e por isso hoje eu sou docente e estou em Ouro Preto. Essa é a razão de ser docente. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Tiago. Tá bem embaixo. Sou professor dessa universidade desde 2008, atuante dentro do meu departamento. Estou atualmente como chefe de departamento desde 2017. Sou membro da comissão permanente de progressão docente. Já desde o início da minha trajetória dentro da UFOP, eu participei de vários projetos de extensão, fora a atividade de ensino. Sou vinculado à pós-graduação. E estou junto com o professor Cocota hoje apresentando a nossa chapa, querendo uma união, uma inclusão e uma melhoria. É isso que queremos e faremos na UFOP. As nossas redes sociais, todas elas terminam com Cocota e Tiago, tanto no Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigado. Passamos então agora a palavra à chapa 3, que também tem 5 minutos para suas considerações iniciais e resumo da sua proposta. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, a chapa 3 dá os parabéns à Escola de Educação Física da UFOP, que se consagrou como curso nota máxima no ENAD nos seus cursos de licenciatura e bacharelado. Nós sabemos que isso se deve ao esforço contínuo de estudantes, técnicos administrativos, docentes e dirigentes acadêmicos, especialmente dessa escola, e que resultaram então
nessa conquista. A Chapa 3 garante o seu apoio a essas iniciativas qualificadoras dos cursos da Escola de Educação Física e vai usar todo o seu empenho no sentido de viabilizar a implantação da infraestrutura necessária, complementar, para a contínua melhoria desses cursos. Na apresentação de hoje, a Chapa 3 deseja compartilhar com a comunidade ufopiana a sua disposição de lutar contra a reforma administrativa, ora em tramitação no Congresso Nacional. E, para maior eficácia, deseja aliar forças de uma futura reitoria ao DCE, sindicatos da SUFOP e à DUFOP, cada um com as suas armas de luta, apoiando-se mutuamente. A reforma administrativa se configura como o maior ataque e o mais profundo que a Universidade Brasileira já sofreu em toda a sua história e que também o serviço público sofreu em toda a sua história. A reforma administrativa está, a nosso ver, atacando radicalmente a Constituição brasileira, mudando o modelo de Estado que foi adotado na Constituição de 88. Em particular, o princípio da subsidiariedade é particularmente maléfico, né, pois situa o Estado brasileiro como um mero coadjuvante da iniciativa privada no provimento dos serviços públicos de educação, saúde e segurança. Portanto, nos manifestamos contrários à reforma administrativa e faremos luta com toda a comunidade universitária no sentido de combater. Passo ao professor Fausto. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar minha apresentação com a seguinte frase de um dos maiores médicos da história, Sir William Osprey. Uma grande universidade possui duas funções: estudar e pensar. O estudante deve ser emancipado com tempo e oportunidade para a cultura espiritual, de modo que seu aprendizado não seja apenas um boneco nas mãos de outros, mas um ser autoconfiante. Falou? Continuando, o ato é retirar de cada caso uma lição para a sua educação. O valor da experiência não está em ver muito, mas em enxergar com sabedoria. Meu nome é Fausto Pimenta. Inicialmente, gostaria de, em respeito a todos, justificar minha presença no último debate, das questões pessoais executáveis. No entanto, eu estou compartilhando as ideias do professor Antônio Claré, e a Chapa 3 ela tem o objetivo, sim, de trazer para a nossa casa, exemplos da nossa casa, e para a nossa casa, o FOP, as melhores oportunidades e exemplos que nós podemos adquirir de outras instituições para que todos os cursos cheguem ao nível de qualificação exemplificado pelo curso de Educação Física. Bom, minha experiência na UFOP vem desde 2008, trabalhando por vários cursos, entre eles Escola de Nutrição, Farmácia, Direito, Educação Física, Serviço Social, Ciência de Computação, Engenheiro Civil, Estatística. Então, sempre trabalhei, faz parte da minha filosofia, está no meu sangue, o trabalho interprofissional, é isso que eu tento trazer como exemplo, e junto com o Claré, levar a universidade a um patamar ainda mais qualificado em termos de trabalho em conjunto, de trabalho interprofissional, trazendo também parcerias, tanto públicas quanto privadas, para a melhoria não só das nossas estruturas físicas, mas principalmente pela qualidade de vida dos seus servidores e dos seus discentes, independente da estrutura que possa advir, sendo que nós vamos também investir para a melhoria das estruturas. Obrigado. Passamos então a palavra agora à Chapa 1, que terá também 5 minutos para suas considerações iniciais e a apresentação geral da sua proposta. Boa tarde a todas e a todos, aos candidatos da Chapa 2 e da Chapa 3, aos que nos assistem e todos que estão presentes neste recinto. Por que defender a universidade pública? Mas agora, principalmente agora, perante os graves ataques, tanto
no sentido de colocar as universidades públicas como centro de balbúrdia, e também os cortes que são danosos à nossa sobrevivência e autonomia. Vou citar alguns pontos que destaquei como importantes. Por que defendemos a universidade pública? Porque são as principais produtoras de conhecimento. E todo país em crise investe em ciência e tecnologia, e não menos. O corte de 42% no MCTIC comprometeu a ciência em todas as áreas, e inclusive as pesquisas no combate ao Covid-19. Também, 99% da ciência brasileira ela é produzida dentro de instituições federais públicas. A universidade pública é um espaço de inclusão. Respondemos por uma de cada 4 matrículas e temos a maior taxa de ocupação, 90% das vagas preenchidas. Dados também do FONAPRAS revelam que 52% dos estudantes de graduação nas universidades públicas vêm de famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos. A universidade pública tem professores e técnicos administrativos mais qualificados e dedicados. 63% dos nossos professores são doutores, contra apenas 24% das privadas. A dedicação exclusiva é 86% nas públicas e em apenas 24% nas privadas. E os TAs têm aumentado muito a titulação. Isto mostra a qualidade dos nossos profissionais. Sociologia e filosofia importam. A universidade pública oferece e deve oferecer formação humanista. A LDBE estabelece que as universidades públicas têm estatuto jurídico especial e gozam de autonomia para gerir seus recursos e determinar suas prioridades, a partir de suas estruturas democráticas. A universidade pública é o espaço da crítica e do confronto de ideias. Temos o dever de abrigar eventos dos mais diversos para que ocorram debates, confrontos de ideias divergentes sobre a realidade social, econômica e política da nossa sociedade e do mundo. Nós somos da Chapa 1, eu e o Hermínio, e estamos candidatos à reitoria no quadriênio 2021 a 2024. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Sou Hermínio Nalini, candidato a vice-reitor pela Chapa 1. Acreditamos e realizamos uma administração pautada pelo respeito, pelo diálogo e pela responsabilidade com o patrimônio público e com as pessoas. Ao longo do nosso atual mandato, buscamos aperfeiçoar e modernizar nossas estruturas administrativas, inclusive com a aprovação de um novo organograma para o FOP. Fortalecemos nossa estrutura de governança interna, possibilitando maior segurança institucional e para as pessoas, inclusive com a criação da ouvidoria feminina, o Comitê de Integridade, dentre outras ações. Além disso, avançamos na direção de uma maior transparência administrativa, inclusive com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação e também uma transparência financeira, através do painel de execuções de gastos que se encontra na página principal da UFOP. Investimentos na melhoria de infraestrutura e equipamentos foram feitos nos 3 campos, apesar das dificuldades orçamentárias conhecidas por todos, ultrapassadas pela captação extensiva de recursos externos, extra-lei orçamentária. Nossa proposta para o próximo mandato, conforme a nossa carta-programa, é uma carta bastante responsável e compatível com a realidade econômica e financeira do momento atual da universidade, né? Nossos compromissos éticos, eles estão fortalecidos na nossa carta, inclusive envolvendo a inclusão, a diversidade, os direitos humanos, o planejamento, a gestão participativa, a sustentabilidade, a gestão estratégica de contingências. Pautados por esses princípios, é que nos apresentamos para os próximos 4 anos como candidatos à reitoria da UFOP. Obrigado. Tenho a esclarecer para os candidatos. Até o momento, nós começamos esse debate somente gravando, sem a transmissão, porque não estávamos com condições técnicas. No meio da fala da primeira chapa a se apresentar,
nós conseguimos resolver, mas tomamos a decisão pelo acordo que já tínhamos antes, que iríamos terminar primeiro o bloco, para depois disso colocar a transmissão ao vivo, novamente pela internet. Então, neste momento, já estamos ao vivo com a possibilidade. Nós vamos precisar parar só um momento a gravação para colocar no ar e a gente começar o segundo bloco já retomando o nosso debate. Tentamos colocar novamente o sistema online, mas não foi possível para a transmissão online. Então, vamos retomar a gravação. O segundo bloco também como gravação, e depois toda essa gravação será colocada na íntegra, disponível para toda a comunidade acadêmica acompanhar e verificar como foi o debate. Então, de acordo com os candidatos. Então, vamos ao segundo bloco. Agora teremos perguntas feitas pelos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. Primeiro, teremos as perguntas que foram feitas pelos discentes por intermédio do formulário eletrônico. As perguntas foram sorteadas para cada chapa de acordo com a ordem também aleatória, assim como os temas. Cada chapa terá 3 minutos para responder a questão. Então, vamos à primeira chapa. A primeira chapa responderá a chapa 3. A pergunta é sobre extensão. Então, chapa 3. A pergunta foi feita por Gustavo Melo. E quais são as atitudes que a chapa se comprometerá para aplicar as reformas necessárias nas instalações do Cine Teatro Vila Rica de Ouro Preto, a fim de reabri-lo de modo adequado, tendo em vista que o mesmo se encontra fechado há anos e desenvolve atividades culturais de suma importância ao longo do ano. Então, chapa 3, 3 minutos para a sua resposta. Bom, obrigado, Gustavo Melo, pela pergunta. Novamente, boa tarde a todas e a todos. O Cine, desde que eu cheguei aqui em Ouro Preto, o Cine Vila Rica, ele era um templo de cultura, eu participei de vários eventos lá, junto com a comunidade, então realmente um templo extensionista muito potencial, e que sempre, a impressão sempre foi muito pouco explorado, E, infelizmente, agora chegou no ponto, mesmo antes da pandemia, já estava sendo bem subutilizado. Eu, conversando com o Claré, a gente tem uma proposta muito clara de transformar, de estimular uma parceria da universidade com outras instituições públicas e privadas para acelerar o desenvolvimento, trazer o envolvimento tanto da universidade como da comunidade europretana, de trabalhar e fazer com que ele realmente vire um tempo de cultura e seja mais utilizado, tanto na nossa proposta de melhoria da cultura, junto do Festival de Inverno, de literatura, todos esses eventos culturais que a gente quer fortalecer, quer estimular, juntando inclusive com os projetos de pesquisa. Nós temos projetos de pesquisas que envolvem a comunidade e são muito pouco explorados, da saúde do trabalhador, na questão nutricional, inclusive, várias questões de farmácia, que a gente pode trazer para dentro, que é um ponto estratégico, um lugar extremamente estratégico do município, mas tem questões estruturais que precisam ser mais bem estudadas aí junto à administração superior. Claro, objetivamente, nós também pensamos em usar aquele espaço, tentar conseguir uma parceria para a utilização do espaço como um outdoor, ou seja, é o que nós falamos da vez passada, os naming rights, ceder o espaço apenas para usar o nome dele. Isso não implica na utilização do espaço, o espaço atenderá às suas finalidades. Com isso, após um levantamento das necessidades físicas, porque ele é um prédio bastante úmido na sua estrutura, porque ele tende ali para o subterrâneo, e fazer então uma reforma dele,
de modo que venha a servir a toda a comunidade. Portanto, reafirmamos, não vamos mudar a sua utilização, apenas ampliá-la. Nós precisamos captar recursos para esse fim, e esse direito de uso pode ser a solução. Passamos agora à segunda pergunta feita pelos estudantes por intermédio do formulário eletrônico. A pergunta será respondida pela chapa 1. O tema é infraestrutura. A pergunta foi feita por Yuri Vegueiro, ou Vegeiro. Como o candidato irá lidar com a situação do ICHS quando a igreja requerer o prédio de volta? Chapa 1, vocês têm 3 minutos para a resposta. Obrigado, Yuri, pela pergunta. Desde que aconteceu há 20 anos o problema com o ICHS, quando assumimos, enfrentamos o problema. Em 2 anos a gente conseguiu uma solução parcial, que tem ainda mais 2 anos, a partir do ano que vem, para manter este contrato, né, com a Arquidiocese. E as únicas formas que nós vemos neste momento que podemos resolver é trabalhar com o governo federal no sentido de comprar, por exemplo, imóvel, né? E também pode ser através de uma desapropriação que também é feita pela Casa Civil do governo federal. Então, isso tem que ser negociado para ver se realmente o que é possível, porque a Arquidiocese ela tem uma certa resistência em dispor dos prédios, uma vez que a terra nua é nossa. Então, fica também difícil para a Arquidiocese fazer qualquer tipo de negociação, porque alguns prédios são deles, mas a terra nua é nossa. Então, nós teremos que discutir para que encontremos a melhor solução na Casa Civil, né? Neste momento de crise, provavelmente a renovação do contrato de aluguel ele deve permanecer. Gostaria de salientar, né? A negociação ela foi bastante árdua, né? Foram inúmeras reuniões com a Arquidiocese, com a Câmara Municipal de Mariana, inclusive, né? Com o próprio Instituto, né? Para buscar soluções que trouxessem um pouco de tranquilidade, né? Institucional e tranquilidade para a comunidade do ICHS, né? É isso que buscamos, por isso conseguimos, inclusive com o apoio do próprio MEC, né? Trouxemos aqui o MEC para participar das negociações, né? Inclusive o setor jurídico, a Conjur do MEC, né? Que só por meio deles nós tivemos, inclusive, autorização para podermos estabelecer um contrato de aluguel estabelecido, né? Que ultrapassava o valor, na verdade, permitido pelo MEC, pela autonomia nossa, né? Que era na época em torno de R$10 mil, né? E o aluguel foi maior que isso, né? Então a negociação ela foi feita, trabalhada e reconhecida, né, por toda a comunidade do ICHS, aos quais nós agradecemos muito, inclusive, pela forte parceria que tivemos, né? E trouxemos essa tranquilidade, sim, né? Apesar de estarmos no contrato de aluguel, não temos o risco de despejo, como é o caso que estava antes de assumirmos a instituição, né? Então a situação ela foi complexa, mas avançamos muito na direção de trazer a total, né? Professor, seu tempo. Passamos agora à terceira pergunta feita pelos estudantes por intermédio do formulário eletrônico. O tema é diversidade e a resposta será da chapa 2. A pergunta foi feita por Lucas Duarte Silva. O que as chapas propõem para a manutenção da diversidade dentro da UFOP e para garantir o direito das minorias? Chapa 2, vocês têm 3 minutos para a sua resposta. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todos novamente. A chapa 2, ela entende o contexto que a UFOP se insere nesse tema. A UFOP ela tem uma história, a UFOP ela foi pioneira na aplicação de uma política de cotas, mesmo antes da promulgação da Lei 12.711, de 2012. Antes mesmo dessa lei, a UFOP já reservava 30% da oferta dos cursos para alunos egressos da escola pública, demonstrando uma clara inclinação para atender essa questão de diversidade e inclusão.
Com a lei que eu acabei de citar, né, aumentou para 30% ou para 50%, né, essas reservas. Nós sabemos que no passado recente teve várias denúncias sobre o uso incorreto dessas vagas. Isso foi um pouco minorado, foi realmente minorado com a comissão de heteroidentificação, em que no ato da matrícula fazia a verificação do fenótipo e da história social e cultural do aluno, né, reduzindo de sobremaneira a questão do uso correto. Ainda tem algumas denúncias a serem apuradas e a administração vai debruçar, tenho eu certeza que irá debruçar para resolver. Nós acreditamos aqui na Chapa 2 que a gente tem que fortalecer os instrumentos que já existem dentro da UFOP. Posso citar aqui o NEABI, por exemplo, que é um órgão que foi criado em 2005 e ele tem várias demandas, várias atividades dentro dessa linha de diversidade e inclusão. Nós acreditamos aqui na Chapa 2 que a gente pode pensar não só como política de ações afirmativas, que está regida pela 777 e 94, mas criar, então, uma política institucional de ação afirmativa, né, que independa do precedente escolar e da condição socioeconômica. E com isso a gente vai conseguir implementar a inclusão dos alunos em todas as áreas da universidade, seja na extensão, tendo cotas para isso, seja para iniciação científica, mobilidade, pós, etc. Inclusive, o PIBID, que eu coordeno atualmente, a gente fez, né, uma visão dessa parte de ações afirmativas para aqueles que se autodeclaravam nessas condições. E aí, essa é a nossa ideia primordial. Nós também pensamos que seria interessante, não só essa parte da assistência estudantil, né, com os alunos, aumentar as cotas para docentes e técnicos em outras áreas, fazendo com que também eles participem da administração central superior, né? Pode? Então, essa é a resposta da Chapa 2. Obrigado. Finalizados. Então, terminada a rodada de perguntas feitas pelos estudantes por intermédio do formulário eletrônico, agora faremos a pergunta elaborada pelo DCE, que será respondida pelas 3 chapas na mesma ordem das perguntas anteriores. A mesma pergunta será respondida pelas 3 chapas. A primeira chapa a responder, então, será a chapa 3. Farei a leitura da pergunta 2 vezes, para que não reste dúvida sobre o teor. As universidades particulares tiveram 1% dos cursos com nota máxima no ENAD de 2019. As universidades públicas, mesmo sob o ataque desse governo e vítimas de cortes orçamentários cada vez maiores desde 2015, tiveram 24% de cursos com a nota máxima. E os cursos presenciais tiveram maior desempenho. Se eleitos, como a gestão de vocês vai garantir que a qualidade do ensino da UFOP não caia e os outros 2 pilares, pesquisa e extensão, não sejam também sucateados? Então, eu vou ler mais uma vez a pergunta. As universidades particulares tiveram 1% de cursos com nota máxima no ENAD de 2019. As universidades públicas, mesmo sob ataque desse governo e vítimas de cortes orçamentários cada vez maiores desde 2015, tiveram 24% de cursos com nota máxima. E os cursos presenciais tiveram maior desempenho. Se eleitos, como a gestão de vocês vai garantir que a qualidade de ensino da UFOP não caia e os outros 2 pilares, pesquisa e extensão, não sejam também sucateados? A primeira a responder, então, é a chapa 3. 3 minutos para a sua resposta. Sim. Todas as iniciativas propostas na nossa carta-programa, elas visam a essa qualidade de ensino, manutenção e melhoramento da qualidade de ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de Ouro Preto. Talvez melhor falar em qualidade da educação, né, pública, gratuita, inclusiva, oferecida pela Universidade Federal de Ouro Preto. Há medidas em todas as direções. Laboratórios envelhecem, né, equipamentos se tornam obsoletos com o tempo, professores se movem de uma universidade para outra, também
precisam se animar em torno da atividade de ensino. Então, todas as nossas atividades constantes, propostas constantes na nossa carta-programa são atividades que vão buscar cada vez mais essa implementação da qualidade da educação fornecida pela UFOP, oferecida pela UFOP à comunidade. Há casos específicos, há demandas específicas, como, por exemplo, do Hospital Escola, do Centro de Saúde Escola, das infraestrutura para desporto que nós temos que também implementar para que a qualidade de vida no campus, nos campi, seja uma qualidade de vida aceitável, crescente, né, a cada momento. Então, que medidas vamos tomar? Vamos buscar recursos orçamentários, que aí depende da lei do regulamento de 2010 e aluno equivalente, nesse contexto, nesse cenário atual de redução de recursos. Mas vamos buscar recursos extra-orçamentários e vamos buscar parcerias também, no sentido de conseguirmos com a sociedade civil, parcerias com a sociedade civil, no sentido de conseguirmos manter essas atividades sempre crescentes em qualidade. Mais do que tudo isso, nós não vamos jamais abrir mão da nossa autonomia, seja para a reforma administrativa, seja para qualquer PEC que apareça atentando contra o artigo 207 da Constituição. Em primeiro lugar, temos que zelar por isso, zelar pela autonomia da universidade, pelo seu reconhecimento como atividade do Estado, atividade principal do Estado, como dever do Estado, e não um dever subsidiário como está sendo proposto atualmente. Então vamos defender a universidade brasileira, principalmente mostrando para a sociedade, como esses dados mostram, a sua qualidade incontestável. Passamos agora à chapa 1, também responderá a mesma questão feita pelo DCE. Boa tarde. Boa tarde. Várias iniciativas foram tomadas em relação à questão do ensino, né? E nós pretendemos continuar com essas políticas e melhorá-las, né? Então, nós pretendemos manter o programa de bolsa de monitoria proativa e auxílios a atividades de campo. Pretendemos manter também a monitoria tecnológica durante a pandemia, a redução das vagas residuais com incentivo à ocupação, que conseguimos de acordo com a nossa meta do PDI, que em 2017 foi de 8%, caiu para 6% em 2019 e agora a meta do PDI era em 7%, então já alcançamos, né? Reserva de vagas para candidatos com deficiência também no SISU, desde 2017. Melhoria substancial da Prograde com os colegiados de cursos, uma relação extremamente importante, onde deu inclusive assistência para essa avaliação dos cursos no momento, que saiu esta semana, né? Aquisição de books, nós temos assinatura de 19 mil títulos de books, e nessa pandemia está sendo extremamente utilizado. Nós precisamos ampliar esses números de books. Na extensão, nós tivemos um investimento de 1 milhão em bolsas de extensão. As atividades passaram de 200 e pouco para mais de 300 atividades nas mais diversas formas de trabalhar com a extensão. Nós criamos a Coordenadoria de Cultura para valorizar, né, a extensão e a cultura, uma vez que nós, inclusive, Ouro Preto, né, tem essa particularidade. Nós temos o Instituto. Criação e investimento de 200 mil em bolsas de cultura, manutenção e realização do Festival de Inverno, aumento do número de ações de extensão, que eu já falei, e orientação de colegiados e os NDE quanto ao processo de curricularização da extensão. E na pesquisa, novos cursos de pós-graduação em estrito senso foram criados, aumento do envolvimento de docentes com a pós-graduação subiu para 35%, manutenção e ampliação de bolsas de graduação e pós-graduação com recurso de custeio nosso,
Só houve um aumento de 130 para 174 em 2019, atualização dos regimentos dos PPGs, editais com incentivos financeiros ao pesquisador, editais com incentivos financeiros à publicação de artigos, fortalecimento do encontro de saberes e ampliação do número de depósitos de patentes em mais de 100%. Com isso, então, garantimos o número de bolsas maiores para os alunos. Passamos agora à chapa 2, que também responderá ao mesmo questionamento feito pelo DCE. Chapa 2 tem também 3 minutos para se manifestar. Obrigado pela pergunta. Sendo bem objetivo, a nossa preocupação é o que nós podemos implementar frente ao cenário orçamentário nos próximos anos. Em relação às políticas de ensino, que nós pretendemos implementar uma política de ensino justamente para reduzir a evasão, reduzir a retenção dos cursos e aumentar a diplomação. Isso vai influenciar diretamente nossa matriz OCC, orçamentária, para poder nos beneficiarmos no futuro numa gestão. Da mesma forma, a preocupação que nós temos é implementar metodologias de ensino-aprendizado ativas, e isso nós contaremos com a expertise tanto do NAP entre docentes que têm experiência da universidade. Nós teremos que buscar essas parcerias junto à Prograde. Da mesma forma, a preocupação que nós temos é a discussão junto aos colegiados de curso, bem como os núcleos docentes estudantes, em revisar a matriz curricular. No que tange a isso, um exemplo que nós temos é hoje a sociedade, as empresas em geral, elas, em detrimento do trainee, são ofertados estágios por longo período, o que acaba prejudicando o aluno poder acompanhar as disciplinas enquanto curso. Então, nossa proposta é avaliar junto aos colegiados de curso, bem como os MBS, a possibilidade de ofertar disciplinas de ensino à distância nos últimos anos do curso, justamente para poder facilitar e poder atender a lei do estágio que existe, que o aluno tem que estar frequente, tem que estar matriculado no curso quando ele for realizar estágios fora do local de origem do curso. Da mesma forma, nós pensamos em buscar nivelar o conhecimento dos alunos que têm maior dificuldade no ciclo básico por meio de disciplinas complementares, buscar em parceria com os departamentos a oferta dessas disciplinas. Então, tudo que nós estamos falando aqui é sem recurso. Isso daqui é só preciso de boa vontade. Quando a gente fala também de pesquisa, o que nós temos que buscar? Primeiro, induzir a criação de mestrados profissionais, então isso é parceria público-privado, de doutorados profissionais, são recursos externos, justamente para fomentar pesquisas dentro da universidade, frente ao cenário que nós estamos. Da mesma forma, temos que buscar um maior engajamento dos jovens doutores junto aos programas de pós-graduação. Isso pode ser realizado por meio de editais de fomento e de apoio específico a esses jovens doutores, para a inclusão deles dentro dos programas. Também buscaremos, de forma incansável, aumentar as vagas ofertadas nos programas de pós-graduação aos técnicos administrativos da universidade. Da mesma forma, desejamos retomar o edital do pesquisador visitante, para que eles possam contribuir nos programas de pós-graduação. Bem como a extensão em cultura, a nossa grande preocupação é como poder fomentar a curricularização dos cursos frente ao curso que irá demandar para bolsas. E isso nós entendemos que um caminho é buscar parceria público-privada. Obrigado. Então, dessa forma, terminamos o segundo bloco desse debate, com as chapas que se candidatam à reitoria da UFOP. E passaremos agora para um intervalo. No próximo bloco, teremos as perguntas dos professores, feitas por intermédio do formulário eletrônico e também da ADUFOP, para as 3 chapas. Nós voltamos em 7 minutos.